Bom, Vitória, então 2h20, você tem 15 minutos de apresentação, depois mais 5 minutos será aberto às perguntas. Você pode começar quando você sentir à vontade. Ok, primeiramente obrigado, né, por todos que estão presentes aqui. Meu nome é Vitória Leite da Veiga, sou mestranda da Universidade Federal da Bahia, aqui de Salvador, e esse trabalho foi feito juntamente com o professor Alcides Vieira Costas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O título desse trabalho se chama Skin de Crossover no Fortnite, uma nova estratégia. Antes de começar, eu gostaria de dizer que todas as imagens que vão ser projetadas aqui nessa apresentação foram retiradas do Fortnite site e são parte de materiais usados pela marca comercial e ou de obras protegidas por direitos autorais da empresa Epic Game. Então, só para contextualizar um pouco mais, né? O Fortnite, foi um jogo lançado em 2017. Ele é desenvolvido e atualizado pela empresa Epic Games. E ele é dividido em capítulos e seasons, ou como se queira dizer, temporadas. Atualmente, a gente está no capítulo 2, na temporada 8, que se chama Ao Cubo. As plataformas, né, que o jogador pode se utilizar para jogar vão de computadores, celulares até consoles. Consoles são os videogames, tradicionais videogames. No jogo, existe 3 modos: o Battle Royale, o modo criativo e o Salve o Mundo. Nesse trabalho, eu vou só abordar o Battle Royale, porque por ele ser o primeiro modo de jogo, né, que foi lançado em 2017 e está até hoje dentro do Fortnite, e também por ser o mais utilizado. Além disso, o Battle Royale é um dos principais atualmente ativos, né? As skins de crossover, elas podem ser usadas em todos os modos do jogo, né? Em todos esses modos que foram citados anteriormente. O Fortnite, em 2017, faz com que exista um rompimento na maneira como que acontecem os modelos de negócio em jogos de videogame. O Fortnite foi um dos primeiros jogos a ir ao encontro do modelo de negócio freemium, do qual o valor de compra ele é suprido no ato de jogar o jogo, da manutenção do jogador e na experiência do jogador. Então, a manutenção desse usuário dentro do jogo faz com que esse usuário obtenha recursos adicionais, funcionalidades e bens virtuais. Como vocês podem ver, na imagem ao lado tem a loja do jogo, a loja de itens do jogo. Ali você consegue ver facas, consegue ver armas, consegue ver as skins, que são as roupas dos personagens, com as feições corporais e faciais desse personagem, que são as chamadas skins. E tudo isso ele é comprado pelas V-Bucks. V-Bucks é a moeda do jogo, que também está a imagem ao lado, no canto da imagem, e ela pode ser comprada, adquirida pelo dinheiro local do usuário, e assim existe uma conversão em V-Bucks. O grande diferencial do Fortnite são 2. O primeiro é que existe uma sazonalidade. Ele foi o primeiro jogo de videogame a construir uma sazonalidade, um tempo que o jogador, que o usuário, tem para comprar um determinado item. Então, o usuário tem um determinado tempo. Caso esse jogador não compre no tempo que foi estabelecido pelo jogo, esse usuário não sabe quando esse item vai voltar à loja. Então, existe uma urgência do jogador pela obtenção desse item. Ele cria esse jogo, o Fortnite cria essa urgência. Além disso, existe uma unidade de valor de V-Bucks. O Fortnite ele é um jogo mundial. Então, em V-Bucks, na loja do jogo, os valores por item são os mesmos em V-Bucks no mundo inteiro. O que altera o valor é a conversão da moeda local para V-Bucks. Mas no jogo, dentro do jogo, mundialmente, os valores são os mesmos. Então, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre os itens cosméticos, né? As skins, que são o tema avaliado aqui no meu trabalho, ele é um item cosmético. O que é um item cosmético? É todo item que não tem nenhuma influência na habilidade do jogo. Nenhuma. Como se diz, cosméticos, só para embelezar, para personalizar a experiência do usuário.
Então, esses itens são os gliders, são as skins. Os gliders são os paraquedas, que estão na imagem inferior, ali, os paraquedas, as asa deltas, como queiram chamar. Tem os emotes, que são as emoções que o usuário vai fazer em determinado momento do jogo, ou numa determinada ocasião, que está ali no vídeo acima. E as skins, que são as roupas, a face, o corpo do personagem do qual ele quer adquirir. Segundo as literaturas usadas nesse trabalho, mostram que a rentabilidade, a maior rentabilidade do Fortnite advém dessas skins. Conforme a gente foi analisando, né, a partir dos materiais encontrados, das literaturas, a gente começou a perceber que as skins começaram a aumentar o nível, os valores, as quantidades dentro da loja do jogo do Fortnite. E a gente começou a perceber também que começou a haver colaborações. Colaborações essas que eram de propriedades intelectuais externas ao Fortnite e a empresa Epic Games. Então, aí se criou as skins de crossover. As skins de crossover são todas as feições corporais, as roupas dos personagens que são de propriedade intelectual externa ao Fortnite. E isso mostra esse interesse externo do jogador, externo do usuário, para dentro do Fortnite, para o interesse interno, né? Fazendo essa conexão de interesses e conexões simbólicas. E isso fez com que aumentasse os temas que tivessem ali dentro dos personagens, indo de filmes, desenho, ícones, vestimentas, esportes, livros, enfim, uma infinidade de temas. Aqui a gente tem só algumas, né? Nas imagens apresentadas aqui são só algumas. Então, a metodologia usada, né, a gente acabou conseguindo fazer uma análise documental. Anteriormente, o objetivo, né, visto a relevância simbólica e material que as skins têm na vivência dentro do jogo, né, com esse aumento dessas skins, a gente começou a ter como objetivo analisar as ferramentas que são compostas dos itens que adquirem o volume de vendas, as receitas provenientes do Fortnite, advindas das skins de crossover. Isso é, a gente gostaria de entender por que essas skins começaram, o que fez, o que motivou as skins a aumentarem tanto o valor monetário delas, a quantidade delas, né, dentro do jogo, como componentes de receita dentro do jogo. Assim, com isso, a gente conseguiu um documento disponibilizado pela empresa Epic Games, do qual foi analisado. E esse documento foi datado de fevereiro de 2018 até agosto de 2021, que totalizou 62 itens catalogados e analisados como skins de crossover. E a nossa busca de compreender essas demandas e essas mudanças mercadológicas que fizeram com que existissem essas skins de crossover, a gente começou a entender quais empresas estavam em contato, em parceria. A gente analisou quais eram os segmentos de atuação dessa empresa, os capítulos ou season, temporadas de lançamento dessas skins de crossover, o ano de lançamento e o número total de vezes que foi ofertado entre esses 3 anos analisados. Então, a gente começou a conseguir ver que o Fortnite começou a ter parcerias de diversos temas, né? A gente encontrou 10 segmentos de colaboração, sendo filmes e personagens de quadrinhos os mais frequentes. Os filmes e os quadrinhos, eles totalizaram aproximadamente 47% de todas as colaborações. O valor de compra também, ela começou a se manter como a gente pode ver aqui no histograma, né, no eixo X, que é os V-Bucks, que é o valor da moeda, e no eixo Y, na vertical, a quantidade de itens, né? Então, a gente começa a perceber que a média, né, dos 36 itens analisados, dos 68 itens analisados, 36 deles equivaleram de 1.500 a 1.875 V-Bucks, que isso equivale, naquele momento, a R$ 37,50 a R$ 46,90.
os 36 itens que foram os mais expostos na loja, desses 3 anos apareceram em média 15 vezes somente. E metade dos itens analisados não foram considerados itens raros ou épicos, né, como são chamados atualmente. Porque para serem raros ou épicos, eles só podem aparecer uma vez na loja do jogo. No momento dessa análise, 950 V-Bucks equivalia a R$25. Atualmente está um pouco menos, tá? A média de custo por skins de crossover, por itens, ficou aproximadamente entre R$35,90. Então, cada skin de crossover analisada, tanto raras quanto casuais, digamos assim, elas ficaram mais ou menos no valor entre R$35,90. Então, a gente conseguiu construir e perceber que a lucratividade advinha principalmente dessas conexões simbólicas entre o interesse externo que migrava para o interesse interno dentro do Fortnite. Então, a gente conseguiu entender que haviam 3 componentes que faziam essa conexão simbólica e geravam essa lucratividade. O primeiro foi a constância de valor por item. Então, essa média de R$35 foi um valor visto como interessante. Essa manutenção mundial de valores em V-Bucks também foi algo realmente interessante, que faz com que gere um comércio dentro do jogo. Existe essa sazonalidade de itens, né? Esse tempo que é estabelecido gera uma urgência que é considerada um impacto maior, né, na comunidade. Além dos simbolismos que tem por trás de cada produto, que é a singularidade do produto adquirido. Cada usuário tem a sua conexão externa que gera uma percepção a partir do interesse dele dentro do Fortnite. Ele consegue deslocar o interesse dele de fora, né, que é externo da realidade, para dentro do Fortnite. Isso faz com que o produto que ele consegue, ele compra dentro do Fortnite, que é vendido no Fortnite, gera essa conexão e essa lucratividade expansiva que se tem dentro do Fortnite. As implicações teórico-práticas, né? Esse estudo, a gente buscou ter um maior entendimento de como que o mercado brasileiro também poderia adentrar o esportes a partir das vendas e das publicidades, a partir das estratégias de lucro, de conexões simbólicas e lucrativas, né, feitas pelo Fortnite. Então, a gente começou a entender como que esses fatores de influência de afetividade e efetividade lucrativa começaram a ser provenientes dentro desse mercado in-game e out-game. Então, aqui no primeiro momento, né, a venda e a publicidade in-game. Então, a gente tem aqui o exemplo do Neymar, da grife do Neymar, que foi um convênio entre Adidas, Fortnite e Neymar Júnior. Então, dentro do Fortnite havia uma fase, digamos assim, que eram as quests que você poderia fazer para conseguir o produto do Neymar. Ficou exposto somente um dia na loja, por um tempo muito curto, o Neymar, né, Júnior, com as roupas da grife, com a chuteira da grife dele. E durante essa quest, essas fases, você poderia conversar diretamente com o Neymar, trocar ideias, fazer toda uma conexão do qual, tecnicamente, você não conseguiria fazer no externo. A venda out-game, ela aconteceu casada. A venda dentro do site da Adidas ocorreu ao mesmo tempo, foi lançado e ocorreu ao mesmo tempo que enquanto existia essa fase do Fortnite. Então, aconteceu a venda in-game, então gerando um valor de lucratividade dentro do jogo, que foi feito pela moeda do jogo, mas consegue ser convertida externamente, e a venda out-game, com a chuteira, que era igual a do jogador dentro do jogo, e a blusa, que também era igual do jogador dentro do jogo. Então, essas duas vendas eram casadas. Então, isso gera toda uma conexão simbólica com o usuário, que faz dentro do jogo e fora do jogo, gerando uma lucratividade expansiva. Então, essas aqui são as referências e obrigada. Parabéns, Vitória, pela sua apresentação. Vamos abrir agora para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta para fazer, pode perguntar, abrir o microfone ou escrever diretamente no chat.
Bom, se ninguém for fazer nada, eu posso começar? Pode, fica à vontade. Tudo bom, Vitória? Primeiro, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela apresentação. Vamos por pontos. A primeira coisa que eu acho que seria interessante, até talvez na hora de escrever o trabalho, se você for desenvolver em formato de artigo, é ter um cuidado com os termos, porque de fato você não mede a lucratividade. Porque para você medir a lucratividade, você tem que saber o quanto custou cada um desses processos e qual foi o dinheiro que restou para a empresa, vamos dizer assim. Então, talvez o que você esteja tratando seja as receitas. Simplesmente as receitas, que seria o custo de uma skin ou de qualquer um dos produtos, multiplicado pelo número de vezes que esse produto foi vendido. Então, acho que talvez esse seria o termo mais correto nesse caso. Segundo, eu acho que o trabalho oferece inúmeras oportunidades futuras de trabalhos, não vou dizer talvez nem paralelos, mas que envolva essa base de dados. A primeira que eu acho que seria muito interessante, você disse ser mestranda, eu acho que, pensando na parte de gestão, uma análise mais teórica em relação aos modelos de negócio poderia ser um tipo de estudo bem interessante, tendo o Fortnite como um exemplo de alguns modelos de negócio que possam vir a ser vistos em outros ambientes ou algo que seja estritamente novo do jogo, que então você poderia agregar algo à literatura dentro tanto da gestão geral quanto da gestão do esporte, especificamente. E o segundo, eu não sei exatamente o quanto de dado você tem, mas eu acho que talvez fosse o mais interessante no meu ponto de vista, que você, se você tiver aquilo que eu estou imaginando, da maneira como você explicou, você pode fazer uma análise empírica exata de quais são os fatores que influenciam a venda, então a demanda de alguns skins específicos. Então você pode tratar, por exemplo, a questão da escassez e ver qual que é o valor prêmio que um item escasso gera no consumo ou no preço desse produto. Então dá para fazer uma análise empírica bem interessante se a base de dados for mais ou menos aquela que eu estou imaginando que você tem. Mas no geral, só algum desses comentários. Parabéns de novo e boa sorte na sequência. Posso responder? Pode, fica à vontade. Essa questão da receita é que agora eu tô meio complicada, assim, porque eu tô fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo e eu tô aqui e tá... Mas essa coisa da receita já foi falado, né? Esse trabalho foi um recorte da minha especialização, meu MBA em gestão esportiva. Então, eu tenho alguns dados bem grandes. O problema meu maior é a questão da Epic Games, os direitos e as situações com a Epic Games. Então, eu tenho a possibilidade de escrever até um tanto, eu não consigo... eu tenho que conversar com eles, ver se existe essa possibilidade. Existe uma restrição de dados aí, né? Isso, exatamente. Então, no momento, eu tenho, mas eu não posso, entende? Eu tenho aquilo na mão, mas não tenho como fazer, até porque diferentemente quando a gente olha para o esporte, né? Aqui nos jogos online, no eSport, a gente está falando com propriedades particulares, privadas, né? Completamente privadas. Não é público-privado, não é nem participativa, é totalmente privada. Então, eu não tenho como falar sobre isso. Mas a questão das receitas realmente foi uma coisa de correria de agora, do estressezinho matinal rápido de professora. Mas a questão da gestão do modelo de negócio eu acho extremamente interessante. É algo que eu vou buscar mais para frente de conversar. É uma ideia ótima, que eu não tinha pensado, até com os dados que eu tenho e comparando com outros tipos de gestão, né, vinculados principalmente ao meio desportivo, que é o que eu tenho mais contato, né, que é as modalidades aquáticas, principalmente, de clubes tradicionais aqui do Brasil, daria para fazer algo bem legal, e principalmente na vinculação aqui atualmente, aqui na Bahia, em Salvador, a gente tem o Esporte Clube Bahia se vinculando muito aos esportes, aos jogos online, tentando adentrar esse meio. Então, ver como eles estão fazendo, né? Eles foram Santos e o Esporte Clube Bahia, foram os únicos que adentraram no Fortnite
com roupas, com os skins, que foi um bem bolado montado entre todos os clubes, vários clubes internacionais e alguns brasileiros, que é o Santos e o Bahia. Então, conversar talvez nessa gestão de modelo de negócios do Bahia, né, que tem um modelo de negócio tradicional vinculado com a Epic Games, e esse modelo não tão tradicional, talvez seja algo muito interessante. Eu agradeço muito pela possibilidade de dar esse toque. Muito obrigado, Vitória, pela sua apresentação. Em virtude do nosso tempo aqui, esse tema é um tema que eu gosto muito também de debater, de discutir. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, mas só em virtude das outras apresentações, eu vou pedir, Vitória, para que, se você quiser deixar o seu e-mail no chat e alguém quiser entrar em contato com você para alguma pergunta posterior, algum outro esclarecimento, se você se sentir à vontade, você pode deixar o seu e-mail aqui no chat, tá certo? Então, agora a gente vai para a segunda apresentação, que é a apresentação do Ivens Cordeiro Alves, intitulada Influência dos Motivos nas Intenções de Compra nos eSports no Brasil. O Ivens está por aí? Estou por aqui. Sim. Se você quiser já projetar a sua apresentação, Ivens, vou projetar. Tá aparecendo? Sim, está perfeito. Imagem e som, você pode começar no momento que você desejar. Tá certo. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Ivens Cordeiro Alves e eu estou aqui representando a Universidade de Pernambuco. Sou estudante de bacharelado em Educação Física e também o grupo de pesquisa em Esporte e Gestão, GEQIP. E meu artigo está intitulado como Influência dos Motivos na Intenção de Compra em Esporte no Brasil. E aí esse estudo foi desenvolvido lá no nosso grupo de pesquisa com a colaboração do professor Ives Miranda, Júlia Oliveira, professor Alan Queiroz e professor Carlos Augusto Mulatinho. Então, para a gente começar, eu trago uma leve contextualização de que os esportes vêm crescendo ano a ano de uma forma muito grande. E eles vêm desenvolvendo suas atividades, agregando um alto valor financeiro para o negócio. E essa indústria dos esportes, no ano de 2020, teve um crescimento de 1 milhão, que é equivalente a 15% comparado ao ano de 2019. Então esse crescimento, por mais que pareça pouca coisa, mas faz muita diferença e é muito importante para essa área que vem se desenvolvendo cada vez mais. E aí esse gráficozinho que tem aí no centro está mostrando a quantidade de público que pratica esportes eletrônicos, que é muito grande. Pratica não, né? Consome. E aí eles estão divididos em viewers ocasionais e viewers entusiastas, onde os entusiastas seriam aqueles que consomem com uma frequência maior e os ocasionais são aqueles que consomem com uma frequência de poucas vezes, uma vez ao mês e algo do tipo. E então, saindo desse patamar, eu trago também uma matéria que mostra onde o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, voltou a liderar um pico de espectadores na Twitch. Esse pico que já foi batido outras vezes, então eu trouxe só para elucidar. E esse recorde foi do ano passado, que era referente a 269 mil espectadores simultâneos no canal da Riot Games, que é a produtora, aqui no Brasil. E aí, esses valores sempre vêm aumentando ao longo dos anos, porque os esportes vêm sempre se desenvolvendo cada vez mais. E a gente chega aos pontos de que os esportes deixaram de ser grandes eventos em lan houses. Hoje em dia não se tratam mais de grandes eventos em lan houses. Eles são grandes competições midiáticas. Então, eles chegaram no nível que os eventos são realizados em grandes estádios, grandes arenas. E nesse cenário atual, existe uma facilidade de transmissão graças ao desenvolvimento dessas plataformas de streaming, que elas se desenvolvem junto com os esportes eletrônicos há muito tempo. Desde 2010, até antes um pouco. E aí eles vêm andando de mãos juntas e hoje em dia existe uma facilidade muito grande. A um nível onde eu, da minha casa, posso transmitir um campeonato, mesmo que não seja um campeonato profissional, mas eu tenho essa facilidade. Porque essa indústria já se desenvolveu bastante, hoje tem um certo fácil acesso, digamos assim. E uma prova desse grande desenvolvimento dos esportes eletrônicos
é que uma das modalidades mais popular, o League of Legends, teve na sua quarta final em 2014 um público de 40 mil pessoas presencial na Coreia do Sul, que é um público muito grande para esse tipo de modalidade, além de ter um público online, mais de 30 milhões de espectadores simultâneos. E aí, na final de 2021, 11º ano, esses espectadores chegaram a 73 milhões simultâneos, sendo o maior recorde relacionado a esportes, isso ao longo do campeonato todo. Então são muitas pessoas vinculadas em assistir esportes eletrônicos, e isso se referindo a uma modalidade que se destacou, sem contar todas as outras modalidades, como Counter-Strike, Fortnite, etc. E aí eu pego algumas matérias agora novamente, para voltar para essa questão de que os fãs de esportes no Brasil, eles influenciam muito no consumo de pessoas próximas e até deles mesmos. E aí, baseado nisso, esse público, como tem um potencial consumidor muito grande, ele acaba interessando e tornando os esportes mais atrativos para as grandes marcas. Porque como tem muita gente consumindo e eles têm a capacidade de influenciar pessoas próximas, então as grandes marcas vão querer, os grandes empresários vão querer que suas marcas apareçam nos esportes. Então é aí que entra Gillette, BMW, Coca-Cola, e tudo isso fazendo parte desse grande cenário, fazendo com que aumente a visibilidade e principalmente que atraia o público jovem para perto. Então isso é muito interessante para o cenário dos esportes eletrônicos. E aí, esse crescimento acaba mostrando em alguns estudos que tentam investigar os motivos para consumir esportes e para melhorar a prática da gestão nessa área, né? Que os esportes tradicionais e os esportes, eles são consumidos de forma parecidas. Tanto que fazendo com que a comercialização ela seja similar aos eventos esportivos. Se a gente reparar as duas imagens, são eventos, um de futebol e um de uma modalidade de esportes eletrônicos. E os fãs dos esportes eletrônicos, eles tendem a perceber um nível mais elevado de bem-estar subjetivo através da observação da vitória do seu time ou do seu jogador favorito. E aí, eu cheguei na minha pergunta norteadora, de que eu queria entender como esses motivos de consumir esportes, eles iam impactar a intenção de compra do cenário dos esportes no Brasil. E a gente vai para o nosso objetivo, que é analisar a influência desses motivos sobre as intenções de compra nos esportes aqui no Brasil. E aí, como a gente vai fazer para analisar esses motivos? São vários passos. Primeiro, a gente caracteriza o estudo como uma abordagem quantitativa e de objetivo exploratório através de um e-survey. E em seguida, a gente vai colocar na amostra, que são consumidores de esporte em 2021. A gente utilizou critérios de inclusão e exclusão, como os de inclusão, pessoas de ambos os sexos, a partir dos 18 anos, que consumiram esportes em 2021. E o critério de exclusão, questionários incompletos ou 10 respostas iguais em sequência. E aí esse instrumento que a gente usa é um instrumento adaptado de Essen, que é um turco, de 2019, com 40 itens divididos em 12 dimensões, relacionadas a motivos do consumo, e esportes e motivos de consumo de esporte, engajamento e intenção de compra, onde aqui a gente vai focar na intenção de compra. E os itens serão medidos por uma escala Likert de 7 pontos. E aí a gente vai passar por um processo de validação previamente para depois entrar nessa parte. E esse processo de validação ele consiste basicamente em traduzir o instrumento do inglês para o português, retraduzir o instrumento e após isso levar para alguns especialistas que iam dar feedbacks pontuais de como a gente adaptar para o contexto brasileiro, e a partir disso a gente ia fazer as análises estatísticas, que vão ser apresentadas mais na frente. E aí a gente vem para a coleta de dados, que foi através das redes sociais, convidando pessoas para responder o questionário online, e o esclarecimento quanto aos objetivos da pesquisa. Essa pesquisa que é aprovada pelo Comitê de Ética. E aí, na análise de dados, a gente vem com a parte do software, o AMOS 26.0, que foi utilizado para a gente fazer algumas análises de equações estruturais, two steps, e aí a gente utilizou também análises fatoriais confirmatórias, que aconteceram 2 vezes, porque eu vou explicar mais na frente, e a gente mediu a consistência interna desses itens, dos itens avaliados, por fiabilidade compósita, e a validade fatorial foi pelos pesos fatoriais dos itens.
E aí essa análise de equações estruturais foi feita para analisar a relação preditiva dos motivos sobre as intenções de compra. E o nível de significância que a gente estabeleceu foi de P menor que 0,05. E aí a gente vai para os primeiros resultados, que aí eu separei uma parte da tabela demográfica, que é um fator interessante por alguns motivos, para a gente conseguir entender mais quem é a cara do público. Porém, tem algumas ressalvas que eu vou fazer. Assim, quanto ao sexo masculino e feminino, a gente vê que, de fato, os homens são o maior público consumidor de esporte, apesar de que as mulheres vêm cada vez mais fazendo parte desse cenário. Isso também é algo muito cultural, porque aqui no Brasil tem muita questão de machismo, outros detalhes que dificultam essa introdução das mulheres nesse cenário. E aí a gente observa também a idade, que é um público bastante jovem, lembrando que a gente restringiu a partir de 18 anos para responder, então ainda tem um público muito grande abaixo dessa idade, e 18 a 25, que é a área onde tinha a maior parte desse público dessa pesquisa, e a região onde mora, que é onde eu vou detalhar, porque, querendo ou não, o Sudeste é a região onde a gente vai ter esse maior público, porque é uma região que tem mais pessoas e também porque essa região ela é onde está o centro dos esportes. Todo o eixo dos esportes está concentrado no Sudeste, basicamente, aqui no Brasil, que é onde tem as maiores organizações. Então, a gente pode observar que a gente conseguiu atingir todas as regiões do país. Se não me engano, a gente atingiu quase todos os estados. E o detalhe é que, assim, talvez pudéssemos conseguir mais proporcionalmente as regiões. E acabou que o Nordeste teve mais porque foi a região onde a gente realizou a pesquisa. E aí temos os dados de escolaridade, muito referente à idade também, que são muito jovens, e a renda, mostrando até que tem uma certa boa distribuição, não sendo algo muito levado só para alta renda e ou para pessoas de baixa renda. É algo que tem pessoas de todos os níveis socioeconômicos, digamos assim. E aí a gente vai para os outros resultados, onde após realizar aquela tradução e retradução que eu mencionei anteriormente, quanto à clareza e pertinência, os itens foram considerados aceitáveis, e aí onde 12 itens tiveram que ser modificados pelo feedback dos juízes. E após isso, quando a gente chega no modelo de medida, a gente realiza análise fatorial confirmatória e ela indica problemas estatísticos com a carga fatorial de 4 itens. E aí acaba gerando problema de fiabilidade composta e validade convergente. E acabou que foi em 3 dimensões. E aí a gente retirou esses itens que estavam atrapalhando, de certa forma, e a dimensão drama acabou sendo retirada do modelo, porque ela tinha ficado com menos de 3 itens para análise. E aí tem a tabelinha aqui, onde a gente tira a dimensão e a gente refaz uma nova AFC, análise fatorial confirmatória, para realizar a escala dos 10 motivos. E aí, após refazer, ela se enquadra de uma forma mais justa e a gente consegue dar sequência ao modelo. E aí a gente vem para essa parte aqui, onde após fazer essa nova análise, não foram observados valores de assimetria e curtose, indicadores de violação severa na normalidade dos dados. Então, todos esses dados estavam acima do ponto de corte da literatura. E não foram observados problemas com validade discriminante da escala. E aí, quais são esses dados? Esses dados seriam os fatoriais dos itens, que são maior que 0,50, a fiabilidade, que é maior que 0,70, e a validade convergente, que é o VEM, que tem que ser maior que 0,50. Então, todos estavam enquadrados de acordo com o que é estabelecido na literatura como ponto de corte. Então, a gente passou, e aí a gente vai para, digamos que a cereja do bolo, que é a nossa análise em cima do que teria, de certa forma, impacto na intenção de compra. E aí a gente acaba observando que, dentre todas essas 10 dimensões, apenas 2 não são insignificantes ou não significantes, que seria a atração física e o parasocial. E aí tem os valores dela. A gente observou também que 42% da variância das intenções de compra foram explicadas pelos 10 motivos. Então, acabou que só essas duas, atração física e parasocial, tiveram relações com intenção de compra. E aí vale salientar que, dentro da dimensão atração física, atratividade física, é importante pontuar que a imagem dos jogadores é capaz de atrair consumidores,
Ou seja, é aquela imagem, aquilo que o jogador representa. Já na parasocial, a gente pode observar pontos positivos por se tratar da sensação de pertencimento e inclusão dos consumidores com as organizações. Ou seja, é aquela relação de jogador, que é uma marca, atrair o consumidor junto com as organizações, que vai linkar os três, e assim, após fazer essa relação entre os três, pode acabar influenciando na intenção de compra dos consumidores. Então isso é algo muito importante para as marcas se atentarem. E aí a gente chega nas conclusões do nosso trabalho, onde a gente pode concluir que os motivos analisados, eles oferecem uma relevante compreensão do que pode influenciar o comportamento de consumo relacionado aos esportes, principalmente os elementos relacionados com a atração física e interação social oriunda do consumo. E aí novos estudos eles têm que ser realizados para aprofundamento de outros motivos consequentes que a gente não conseguiu investigar ainda. E também seria interessante para a gente observar de outras óticas. A gente já observou da ótica da intenção de compra, tem outras óticas como engajamento, e tudo isso pode acabar trazendo mais resultados nessa linha de pesquisa. E quanto às implicações teóricas e práticas, esse estudo acaba oferecendo ferramentas teóricas para a gente realizar novas investigações a fim de compreender melhor os elementos para o consumo dos esportes. E também, de maneira prática, as dimensões aqui destacadas, elas direcionam estratégias de marketing para que as organizações envolvidas nos esportes possam intervir. Então, ela podendo ter uma ideia de que trazer o público mais para perto, fazer ele se sentir próximo é algo importante, isso pode acabar resultando nas atividades da empresa, e isso pode acabar gerando mais receita, mais consumo e mais público para ela. Então, eu trago aqui minhas referências. E muito obrigado por terem assistido essa apresentação. Fico aberto para dúvidas, sugestões. Por favor, podem falar, não tem problema. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Parabéns, Ivens, pela sua apresentação. Foi um tema, os temas todos, né, são bastante relevantes, bastante interessantes. A gente abre agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta a realizar, alguma pergunta a fazer para o Ivens. Na verdade, eu tinha uma pergunta a fazer, né, em consideração, né, porque, de fato, esses dados, eles batem com aquilo que as pessoas, que acontece de fato no mundo dos games, né, que é o primeiro do jogador atrair, né, ter imagem para atrair patrocinador. Então, se você olhar os grandes jogadores de diversos jogos, todos eles têm um patrocinador de alguma marca de computador, ou então de algum energético, porque eles estão sempre consumindo energético, ou então de alguma outra marca que vá influenciar diretamente na compra, né, do jogador. E, de fato, a questão do parasocial, que é o jogador, vamos dizer, amador, né, o que não tem visibilidade, que joga recreacionalmente, dele se sentir pertencente àquele clã, ou àquele regimento, né, que o jogador, né, famoso faz parte. Então, ou seja, através da contribuição, da compra de uma determinada indicação desse jogador famoso, ou seja, através da inscrição no canal, né, do jogador famoso, através da Twitch, do YouTube, do Facebook Game, enfim. Esse resultado eu achei bem interessante, porque eles trazem, de fato, dados reais, né, que batem com a realidade dos e-games, né? Um detalhe, assim, brevemente sobre isso, é que, por exemplo, esse já foi um ponto de vista que você deu sobre os jogadores, mas aí tem um ponto de vista das organizações também, porque as organizações com a marca, elas conseguem atrair um pouco da atenção desse público, e assim, se as organizações começarem a trabalhar mais em trazer o jogador para se sentir dentro da marca, isso pode trazer muito mais consumo. Eu lembro uma época que tinha uma organização que ela fazia o quê? Durante os jogos da equipe, eles abriam a game house deles e faziam eventos lá para que os torcedores fossem para lá assistir os jogos. E, de certa forma, isso é um convívio com a marca, onde vai criar relações. E, a partir disso, pode acabar ajudando no consumo, tá entendendo? Então, assim, são ideias a se pensarem que as organizações, através desse tipo de resultados, podem acabar introduzindo no seu cotidiano. Tem outra pessoa que quer perguntar, né? Exatamente. Agora. Mais uma
uma pergunta muito rápida. Deixa eu só ligar na minha tomada. Só ligar aqui, senão eu ia cair no meio da apresentação aqui. Apareceu consumo de bateria. Eu falei, gente, que desespero. Tadeu, se você puder perguntar pelo chat, Tadeu, em virtude do nosso tempo, eu já gostaria de passar para a próxima apresentação, que é a Beatriz Cândido Feliciano. Licença, professor, posso deixar meu contato e meu e-mail? Sim, desculpa, claro, pode deixar, eu acabei esquecendo, pode deixar seu e-mail aí, e as demais pessoas que tiverem dúvidas, elas podem entrar em contato com você. Desculpa, acabei esquecendo de pedir para você colocar o seu e-mail. A Beatriz, ela pode... pode abrir o microfone, câmera. Certo. Vou compartilhar agora. Sim. Ivens, eu acho que o Ivens vai precisar tirar o... sim. Já isso. Pronto. Beatriz, você tem 15 minutos de apresentação, depois mais 5 minutos para as perguntas. Pode ficar à vontade para começar. Certo. Bom, olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Beatriz Cândido. Eu faço parte do grupo de pesquisa em esporte e gestão da Universidade de Pernambuco, o GEQIP, e vim apresentar hoje para vocês o trabalho intitulado O Papel do Patrocinador de Esporte no Comportamento de Compra de seus consumidores, uma revisão sistemática. Esse trabalho foi feito por mim, Beatriz Cândido, juntamente com Jorge Eduardo Maciel, Marcos Antônio Barros Filho, Ivens Cordeiro e Carlos Augusto Mulatino. Bom, os esportes, que se caracterizam como os campeonatos de jogos eletrônicos, que podem ser transmitidos tanto via TV quanto por streamings. E esses campeonatos vêm alcançando premiações com milhares de dólares e eles possuem milhões de espectadores. Ambos os números eles devem vir a crescer e superar outros esportes mais tradicionais. Essa crescente na indústria dos esportes fazem com que os olhares do marketing esportivo se voltem ao consumo dos jogos eletrônicos. E esse marketing esportivo, ele pode ser tanto apreciado em forma de produto, quanto de marca ou experiência. Visando isso, os patrocinadores estão se expandindo no mercado, reconhecendo as oportunidades de conectar-se com os consumidores da indústria do esportes, através da associação da imagem da empresa patrocinadora à atividade patrocinada, na tentativa de gerar um ativador de vendas a partir da utilização da magnitude do esporte. E esses patrocínios, eles formam a principal fonte de receita dos esportes, representando mais de 40% da receita total desse mercado. Bom, em relação às dimensões do patrocínio no esporte, eles podem ser classificados como patrocínio endêmico e não endêmico. Os patrocínios endêmicos são aqueles em que as empresas ou marcas elas têm os seus produtos ligados ao cenário dos esportes e dos jogos eletrônicos, como, por exemplo, empresas de hardware, periféricos e eletrônicos, que possuem os seus produtos ligados a esse cenário. Já os patrocínios não endêmicos são as empresas ou marcas em que os seus produtos não têm ligação direta com esse cenário. São empresas, por exemplo, automobilísticas, de fast food, cosméticos e até mesmo do setor têxtil, fazem parte desse padrão não endêmico de patrocínio. Bom, de acordo com isso, o patrocinador, o comportamento de compra é impactado pela atividade do consumidor de esportes. Sendo assim, a atitude do consumidor, ela perpassa pela predisposição de um sujeito responder de forma favorável ou desfavorável em relação ao patrocinador e os seus produtos.
Entretanto, na literatura da gestão do esporte, a relação entre o papel do patrocínio no consumo de espectadores do esportes aponta-se como um gap para novas investigações. De acordo com isso, o objetivo do presente estudo se trata de analisar o papel do patrocinador de esportes no comportamento de compra por parte de seus consumidores. Em relação ao método e análise dos dados, o presente trabalho se caracteriza como uma revisão sistemática em que as buscas foram realizadas nas bases de dados Scopus, a qual hospedou outras 5 bases de dados, e na base de dados, na EBSCO, que hospedou essas outras 5 bases de dados, e na base de dados Scopus. Bom, em relação aos termos de buscas utilizados, foram esportes, o comportamento de compra e o patrocínio. Utilizou-se como critério de inclusão artigos originais sem restrição de ano ou idioma. Com isso, ao total, tivemos o achados de 90 artigos, os quais foram lidos o título e os resumos. Desses 90, 83 artigos foram excluídos, 2 por estarem duplicados e 81 pela temática ou por não ser um artigo original. Sobrando assim 7 estudos para serem lidos na íntegra. Levando em conta os critérios estabelecidos anteriormente, 3 artigos foram incluídos nesta revisão. Em relação aos 3 artigos, os seus anos de publicação todos foram em 2020. 2 desses artigos se encontram em revistas de gestão esportiva e um se encontra na revista de marketing e publicidade. 2 desses estudos estão inseridos numa perspectiva norte-americana e um deles está inserido numa perspectiva europeia, no caso, a Suíça. Com relação ao objetivo, para Huttman e colaboradores, eles tinham o objetivo de avaliar as percepções dos consumidores sobre os patrocínios não endêmicos. Já para Rogers e colaboradores, eles tinham o objetivo de entender como os espectadores de esportes percebem os patrocinadores endêmicos e não endêmicos durante um evento. E para Young e Yao, eles tinham o objetivo de examinar o impacto da telepresença e do controle ativo sobre a eficácia dos patrocínios embutidos em um jogo de corrida e de carros feito sob medida. Bom, todos os estudos, eles realizaram o uso de questionário para as mensurações de seus referidos objetivos. E como resultados obtidos, tivemos no trabalho de Huttman e colaboradores que os patrocinadores endêmicos irão gerar atitudes mais positivas com o público, bem como a maior percepção de credibilidade, possibilitando uma maior relação de consumo. Já para Rogers e colaboradores, encontramos que quanto mais endêmico era um patrocinador, mais positivo eram os seus espectadores. Percepções de credibilidade também foram importantes para as atitudes em relação aos patrocinadores. Para Young e Yao, tivemos o resultado de que os patrocinadores, durante a execução da partida, eram os menos prováveis de serem lembrados pelos jogadores e os mais prováveis de ser lembrado pelos telespectadores. Com isso, entendemos que o espectador ele estará mais atraído ao consumo de uma marca em que seu produto está relacionado a esse cenário dos esportes, pois ele entende que a mesma, já por se tratar do ramo, ela irá auxiliar e terá um maior desenvolvimento do setor em relação a marcas não endêmicas. E já estas marcas entende-se como uma estratégia eficaz patrocinar equipes de esportes ou federações e eventos por meio de ações direcionadas à atividade patrocinada, objetivando a boa vontade percebida pelos consumidores, sendo resultante de intenções de compra de seus produtos. Trazendo um aporte da literatura, para Menega, em 2001, ele diz que se um patrocinador é visto como um parceiro de um evento, o consumidor demonstra atitude favorável para com essa empresa.
Já para Piso e colaboradores, em 2019, eles trazem que o espectador ele estará mais atraído ao consumo de uma marca endêmica. Esse fator reflete uma clara preocupação de como os patrocinadores não endêmicos são percebidos no cenário do esportes. Já para Eker, em 2009, e Nesgwitz e Freire, em 2014, eles dizem que o consumidor ele é capaz de lembrar de uma marca, produto ou serviço simplesmente por já tê-la visto em algum lugar anteriormente, ilustrando uma estratégia eficaz de patrocínio esportivo em relação à atitude de consumo do torcedor. Bom, as considerações finais, temos que o patrocinador, seja ele endêmico ou não, ao se traçar as estratégias coerentes, tende a obter um comportamento favorável de consumo de seu público ligado à atividade patrocinada. Já para as marcas, que são dos ramos dos games, né, as marcas endêmicas, possuem uma maior credibilidade com os consumidores. Interessante fator para as ligas de esportes e atletas. Enquanto que para as marcas não endêmicas, sugere-se que estas direcionem suas atividades de patrocínio às equipes de esportes. Nas implicações teórico-práticas, temos que a soma da literatura da gestão do esporte, no que concerne ao cenário dos esportes e suas relações com os consumidores, visto que a temática possui exploração recente. E cabe também aos clubes, organizações e atletas do esporte, por parte do seu departamento de marketing esportivo, mapear e traçar estratégias eficazes em relação ao patrocínio e seu público para que o comportamento favoráveis de compra, para que haja esses comportamentos favoráveis de compra e eles sejam cada vez mais incidentes nessa relação mercadológica, fortalecendo o vínculo entre a atividade patrocinada e a empresa patrocinadora. Bom, aqui estão as referências que utilizamos para a nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada e estou aberta para dúvidas e questionamentos. Parabéns, Beatriz, pela apresentação. Muito bacana esse tema. O grupo de vocês lá está fazendo algumas pesquisas bem relevantes. O grupo que eu estou percebendo é um grupo muito forte, né, nessa área, e eu já, né, como eu tinha dito, eu gosto muito desse tema. Sou jogador de videogame, sou consumidor, né, desses produtos todos. E aí, eu queria abrir agora para as perguntas, né, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma consideração para fazer para Beatriz, caso queira abrir o microfone ou pelo chat mesmo. Uma pergunta aqui. Então, eu como gosto muito do assunto e tenho dúvidas em várias áreas, né, o papel do patrocinador, né, ele vem se mostrando muito forte e, né, nesses cenários de games, e inclusive a rapidez, a velocidade do consumo de uma determinada marca, né? Como você disse, um patrocinador endêmico ou não endêmico, né? Um que está diretamente ligado àquele, né, aquela atividade. Então, por exemplo, uma empresa de hardware, um software que vai influenciar diretamente no jogo. Então, a velocidade de compra e a velocidade de microtransações aumenta muito. Né? Eu vejo que pelos jogos, quando acontece, vai ter lançamento de um produto X, né? de um evento X dentro de um determinado jogo. A quantidade de gente comprando aquilo ali é absurda, assim, né? A velocidade de uma microtransição e desse comércio, né? Das empresas endêmicas e das não endêmicas.
Então, a empresa endêmica, lógico, ela leva vantagem por ser um produto direto. Então, por exemplo, se a Acer, né, que tem uma linha gamer, fizer uma propaganda de um computador, de uma linha gamer dela, de algum periférico, em um determinado evento, um determinado canal, né, o cara, a um clique, ele vai ali, clica e compra o produto, né, e em alguns dias chega na casa dele lá o produto para a pessoa. É diferente de um modelo de patrocínio, vamos dizer assim, um patrocínio tradicional, que a pessoa tem que ir em determinado lugar, né? Por exemplo, ali você mostrou no slide ali, né, o patrocínio da Honda, por exemplo. Né? Então, se você for consumir um produto da Honda, você tem que ter um pouco mais de dinheiro para comprar algum veículo, ir lá na loja da Honda, né? Embora ela patrocine e faça essas ações todas, e você pode não necessariamente comprar só os carros da Honda, mas é extremamente interessante a gente começar a observar esse mercado, né? E as empresas estão ficando cada vez mais atentas a isso, né? Esse mercado que vem crescendo cada vez mais, né? Não para de crescer e movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano. O Tadeu levantou a mão. Professor Tadeu, se você quiser abrir o microfone ou perguntar diretamente pelo chat, como você fez também, pode ficar à vontade. Tenho tempo? Ou melhor pelo chat? Sim. Bom, não, parabéns, pode Beatriz. Até 3h20, a gente tem até 3h20, exatamente, para poder. Então tem um tempo aí para. Vou tentar ser breve. Pode ficar à vontade, professor. Parabéns, Beatriz, e a todos do grupo. É bem interessante. Eu acho que é um estudo inicial, pelo fato de é difícil a gente chamar de literatura, revisão de literatura com apenas 3 trabalhos, por mais que só tenham 3, como você bem mostrou. É difícil a gente nomear dessa maneira, mas o ponto não é esse. Eu acho que é bem legal pelo fato de você estar entendendo esse processo de patrocínio no esporte, que é algo relativamente novo. E então me vem 2 ideias. O primeiro é que está relacionado com os outros trabalhos que o grupo estão fazendo, quer dizer, como vocês estão fazendo alguns trabalhos de percepção de compra, de percepção de interesse das pessoas, eu acho que utilizar o patrocínio como um dos construtos pode vir a ser bom, porque você já tem essa fundamentação teórica dos seus outros trabalhos, então pode ser algo novo que os outros trabalhos que já testaram na literatura ainda não fizeram, então é algo novo e relevante. E o segundo, que eu acho que pode ser muito legal, que eu ainda não ouvi nada em relação a esporte, seria em relação à percepção de marca. Vamos supor, a gente tem que fazer um estudo observacional e logo empírico, onde, primeiro, uma marca X ela entra no esporte no momento T, você pergunta para as pessoas a percepção delas a respeito dessa marca naquele exato momento e volta a testar ao término de 2, 3, 4 torneios, ou ao longo desses, e você pode ver de que maneira a percepção que as pessoas têm em relação a essa marca mudou pelo simples fato de que ela está vinculada ao esporte, ou a um atleta específico. Eu acho que o esporte dá um mundo de oportunidades para poder testar isso. Eu acho que se você está nesse meio e está interessado com isso, são algumas ideias que eu poderia oferecer. Certo, muito obrigada, eu agradeço todas as sugestões. Bem relevantes os temas que têm sido apresentados, né? Alguém comentou aqui, parabéns pelo trabalho dos anteriores também, então são temas bem relevantes. Ainda temos algum tempinho para mais alguma pergunta. Terá a lista de presença nas comunicações orais? Eu confesso que eu não sei. Eu ver o moderador da sala aqui, a pessoa que estiver moderando, eu não sei se é ela que vai colocar esse link de presença das pessoas. Eu não me lembro exatamente. Não vai ter não. Então tá certo. Então, é isso mesmo. Mais nenhuma pergunta para a Beatriz? Tá. A presença é só de quem teria as apresentações, então. Muito certo. Beatriz, mais uma vez, parabéns pela apresentação, tá? O grupo de vocês tem feito aí trabalhos bem interessantes, bem promissores, né? Então, lógico que, à medida que as coisas evoluem, né, que esse mercado evolui, os estudos também vão conseguindo ter melhores orientações, né, a respeito das diretrizes, né, e dos nichos de pesquisa, né, do mercado.
Mas, assim, parabéns para vocês pelo que vocês têm desenvolvido, tá certo? Certo, eu quero isso. Obrigada por tudo, pela atenção e pelas sugestões também dos possíveis futuros estudos. Tá certo, tudo certo. Vamos passar para a próxima apresentação, que é a do professor Tadeu, inclusive, sobre Streaming Demand of Esports, Análise of Counter-Strike Global Offensive, que é o jogo, Counter-Strike Global Offensive, que é o professor Tadeu Gasparito, que vai apresentar para nós. João, vocês conseguem ver a apresentação? Sim, já está aparecendo aqui para nós e o seu áudio também está ok. Perfeito. Aí você pode ficar à vontade para começar, 15 minutos de apresentação e mais 5 para a gente debater. Tranquilo. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Tadeu Gasparito, professor associado aqui na Hager School of Economics. Estou falando da Rússia, em São Petersburgo. Esse trabalho foi um projeto de um aluno de mestrado do ano passado e esse ano, que seria uma análise da demanda de streaming em esporte. A gente focou exatamente em uma disciplina, que seria o Counter-Strike. Eu não sou da área de esporte, eu joguei enquanto mais novo, mas eu não pesquiso nessa área, isso foi um tema que ele estava interessado, então eu decidi ajudar nesse processo e orientar. Então, eu acho que a ideia começa nesse trabalho bem parecida com o que quase todos vocês falaram, e o Ivens, se não me engano, falou no início, sobre esse desenvolvimento que o esporte está tendo enquanto indústria. A gente vê um crescimento nas receitas, a gente vê um crescimento na audiência, e isso chama a atenção daqueles que estão na academia também, não apenas daqueles que participam, jogam ou ganham dinheiro com o esporte, mas aqueles que também estão do outro lado na academia, que é o meu caso. O motivo da gente escolher o Counter-Strike foi pelo fato de ser o jogo com o maior número de usuários no stream, e o pico diário também é o mais alto, então a gente tentou justificar o uso desse jogo específico também pela relevância que o mesmo tem em toda essa indústria de esporte. É um jogo bem antigo, teve atualizações ao longo do tempo, essa é a versão atual, eu não sei exatamente quando essa entrou em vigor, mas é um jogo realmente extremamente bem jogado praticamente no mundo inteiro. Porém, pensando na parte de científica, na análise desses dados e desse jogo, a gente observa que a demanda é um tema bem vinculado à economia do esporte. A demanda do esporte talvez seja um dos temas, se não o tema mais investigado na economia do esporte e também na gestão do esporte. Eu só peguei bem rápido aqui para poder sintetizar, você colocando o tópico no Scopus, demanda, esporte, e limitando nas áreas de negócio e economia, a gente vê aproximadamente 800, 900 trabalhos relacionados a esse tema. E quando a gente joga demanda de e-esporte nas mesmas duas áreas, a gente vê apenas 2 documentos. E ao analisar esses documentos, a gente percebe que nenhum deles se trata essencialmente de demanda. Nenhum dos 2 trabalhos fizeram análise de demanda de nenhum esporte, de nenhum e-esporte. Além disso, isso é mais uma evidência dessa falta de literatura na área. Esse é um trabalho, uma revisão de literatura sobre determinantes, sobre demanda de esporte em geral, e eles deixam bem claro a falta de trabalho sobre jogos eletrônicos, apesar de todo esse interesse global que a gente observa, que vocês falaram anteriormente, que eu coloquei no meu primeiro slide. Então, existe uma oportunidade, existe uma lacuna na literatura que oferece a gente, enquanto pesquisador, a testar e observar esses fatores. Portanto, voltando à revisão de literatura, eu simplesmente citei 3 trabalhos aqui, existem outros trabalhos, mas nenhum relacionado à demanda exatamente. Então, o que a gente tentou fazer foi, vamos tentar entender o que as pessoas falam sobre esporte, sobre consumo, sobre prática, sobre desejo. Em relação ao tempo de consumo, esse trabalho desenvolvido em 2011, já tem uma década, eles perceberam que o tempo de prática das pessoas aumentava em função da qualidade desses jogadores, da qualidade dos jogadores também participando, como também todo aquele envolvimento, toda aquela competição relacionada ao jogo. Entretanto, problemas entre companheiros, toda essa, não competitividade, mas toda essa complexidade
entre companheiros de times em algumas específicas disciplinas faziam com que reduzisse o tempo de prática de alguns dos jogadores. Um segundo estudo que eu gostaria de citar é que eles tentaram entender os fatores que faziam as pessoas participarem de torneios competitivos em esportes. E eles deixaram bem claro que, através dessa pesquisa, que aquele contexto competitivo, aquele contexto desafiador, como também uma oportunidade de se sair do dia a dia e praticar algo competitivo, interessante, fazia com que as pessoas se interessassem por participar de torneios de esporte. E por último, o mais relacionado com o trabalho que a gente desenvolveu foi uma pesquisa de Kim Kim, publicada no ano passado, onde eles perguntaram às pessoas o que fazia elas verem os esportes, ver os streams de esporte. E os 3 principais fatores naquele trabalho foi a qualidade dos jogadores em questão, dos players naquele jogo, naqueles jogos específicos, uma sensação de bem-estar ao assistir o esporte e todo o aspecto de drama que para eles o esporte poderia proporcionar ao assistir. Então, considerando esses 3 trabalhos e alguns outros que o meu aluno foi lendo, que eu fui supervisionando, que eu fui lendo também, a gente meio que tentou criar uma fundamentação teórica para poder testar isso empiricamente, porque não existia ou não existe até o momento nenhum trabalho empírico que venha testado isso. E, portanto, esse é o objetivo desse nosso trabalho, testar de uma maneira empírica, após o torneio, quais são os fatores que fazem com que as pessoas assistam ou não um esporte, no caso esse, o Counter-Strike, através do streaming. Bom, como eu disse anteriormente, é uma pesquisa essencialmente quantitativa, é uma pesquisa empírica, onde a gente rodou um modelo em dados de painel, de regressões múltiplas lineares, onde a nossa base de dados foi composta por 812 jogos de janeiro de 2018 a março de 2021. Nós não tínhamos, a nossa medida de audiência foi o pico de audiência nos jogos. A gente deu uma ênfase nos principais torneios, nas principais competições de Counter-Strike, então a gente só selecionou todos aqueles jogos que compunham o top 30 de Counter-Strike para poder ter uma amostra relativamente homogênea e que constituísse de atletas profissionais, ou pelo menos que se pudesse considerar todos aqueles atletas profissionais nos principais torneios de um evento que hoje é, sim, muito, muito caro. Portanto, esse foi a fundamentação teórica, o modelo teórico, o framework teórico que a gente mais ou menos construiu, que ele é totalmente baseado em todos os estilos de demanda em outros esportes tradicionais, onde a gente viu se a incerteza do resultado, a qualidade do jogo, a qualidade do torneio e a qualidade dos jogadores especificamente influenciavam na demanda do jogo. Um pouquinho mais amplo esse modelo, apenas para poder mostrar alguma dessas variáveis, foi a nossa variável dependente, como eu disse anteriormente, é o pico de audiência, porém o pico de audiência está completamente à esquerda, portanto necessita um ajuste. A gente fez um ajuste de logaritmo para poder ter essa distribuição normal e rodar um modelo linear. E entre as variáveis independentes tem todos esses fatores que vocês podem ver aqui sobre se os atletas fazem parte do top 20 melhores jogadores, as nacionalidades dos jogadores, os números de mapas que foram jogados em cada jogo específico, os meses, que dia da semana foi jogado, o tipo de torneio, a qualidade do jogo, a incerteza do resultado, todas essas diferenças. Por exemplo, o preço, o logaritmo do prize pool, que seria o valor pago aos jogadores, o prêmio pago aos jogadores pela vitória ou pelo desempenho no torneio, isso foi uma medida que a gente tratou como a qualidade do torneio. Isso é bem comum em esportes tradicionais, já também vem sendo testado em esporte, a gente utilizou aqui. Portanto, esses são os resultados. Eu não sei até que ponto vocês conseguem ver as saídas dessas 4 regressões que a gente fez. A diferença das regressões é basicamente na medida da incerteza do resultado, seria nessas 3 fatores, que uma foi medida pelo Teal Index, a outra pela diferença em ranking entre os 2 times competidores, entre o time A e time B, e a diferença de probabilidade de vitória entre time A e time B em um jogo em questão. Então a nossa unidade de análise é jogo a jogo, então a audiência jogo a jogo em 812, se não me engano, jogos que a gente pode analisar durante esse período.
Para ficar um pouquinho mais fácil de ver esses resultados, primeiro, só destacar que o poder explicativo dessas regressões foram aproximadamente 63%, 64%, tem um poder explicativo razoavelmente bom. Não tivemos nenhum tipo de problema econométrico antes do modelo, nem pós-modelo, todos os testes tradicionais foram rodados. E esses são os principais resultados que a gente pode ver, que em relação à qualidade do torneio, o aumento de 1% da qualidade do torneio aumenta aproximadamente 0,4% na audiência. Que apesar desses resultados, você pode ver que 0,3, 0,007 aparentam ser pequenas, mas a gente está falando aqui de até 100, então num sentido que pode se aumentar bastante o efeito marginal se for um jogo extremamente caro, ou no caso, o melhor torneio da competição. Aqui, por exemplo, um acréscimo de uma posição no ranking de qualquer um dos participantes no jogo acrescenta em 0,07, que apesar de aparecer uma magnitude muito pequena, a gente está falando de rankings, são inúmeros pontos, milhares de pontos, o que faz com que um jogo melhor do que o outro, entre dois times muito melhores, supostamente aumenta muito a demanda. Ao mesmo tempo, dos jogadores estrelas, os 20 melhores participantes, a presença de cada um deles acrescenta aproximadamente 13% da demanda média, o que demonstra que, de fato, a audiência dos esportes está muito focada na presença de estrelas, algo em linha na literatura do esporte tradicional. Em relação ao formato, a gente pode ver que há uma preferência pelos jogos onde se joga com 3 mapas, ao invés de 5. Então foi isso que as nossas saídas deram. E uma diferença que foi muito interessante é que os jogos offline, não essencialmente offline, aqueles torneios que eu não lembro quem mostrou os estádios cheios, onde as pessoas podem ir ao estádio e assistir também presencialmente as finais, semifinais, esses jogos ainda assim tendo uma presença real, física, eles tinham aproximadamente 20% mais de audiência através do streaming do que os outros jogos médios da nossa base de dados. E o último achado, porque isso mais ou menos tentando adaptar o trabalho à literatura de economia do esporte, o que a gente pode perceber é que o fã de esporte ele está se interessado em competitividade, onde um acréscimo de 1% medido por Thiel, o acréscimo de 1% da competitividade aumenta em 1% também a audiência. Então, esse relacionamento, essa correlação é positiva e significativa, segundo os nossos resultados empíricos. Para concluir, eu acho que a principal conclusão foi de que foi possível desenvolver um estudo baseado em demanda de audiência em esporte. Então, de certa maneira, a gente contribui com a literatura, de um lado, por mostrar que isso foi possível e oferecer esses resultados empíricos, por outro lado, apresentar mais uma evidência empírica dessa relação entre incerteza do resultado e demanda, e de uma perspectiva prática, o que a gente pode falar é que tanto os organizadores de torneios, quanto os streamers, porque eles também têm certo interesse no aumento pelo Twitch, pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma, eles também têm um interesse em aumentar a audiência, porque eles monetarizam através da audiência deles. Eu acho que entendendo mais ou menos esse processo de demanda e de aumento da própria, passa a ser interessante tanto para os organizadores, quanto para os jogos, quanto para os atletas. A apresentação termina por aqui. Eu deixo meu e-mail aqui na tela, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de comentário em relação ao trabalho e a gente não tiver tempo de falar aqui. E, uma vez mais, muito obrigado pela presença de vocês. Tadeu, sempre um grande prazer te assistir falando, né, sobre gestão do esporte. Você mesmo disse, é uma área nova para você, não é especificamente a sua área, mas são dados muito consistentes e sabe que são trabalhos muito promissores aqueles que você está envolvido, né? Quem quiser abrir perguntas para o Tadeu nesse momento, ou por chat, ou abrir o microfone, pode ficar à vontade.
O Ivens comentou aqui no chat. Parabéns pela apresentação. Se quiser perguntar alguma coisa, Ivens, pode ficar à vontade, viu? Obrigado, Ivens. Eu vou comentar alguns aspectos, Tadeu. Parabéns pela apresentação, né? Você é o cara dessa área. Para quem não sabe, eu e o Tadeu estamos juntos, então é um grande prazer ver aqui o Tadeu, meu colega de turma, me apresentando esse trabalho de altíssimo nível. Mas sobre a questão da demanda, da audiência, né, dos esportes, esse estudo de audiência esses estudos de audiência que com certeza muitas empresas têm esse monitoramento, mas aonde uma empresa, os fatores que levam uma empresa a investir o dinheiro dela num determinado jogo ou num determinado ramo, né? Não sei se você tem esses dados, mas, por exemplo, você falou aí dos jogadores, do ranking e tudo mais. O que você acha que influencia mais ter o melhor jogador ou ter uma figura famosa dentro de um determinado jogo, influenciando na audiência, na arrecadação e na receita daquele jogo? Porque, por exemplo, vamos falar especificamente do CSGO. O Neymar joga e ele faz streaming desses jogos. E a gente pode pegar o melhor jogador do mundo de Counter-Strike. O que você acha que pode influenciar mais no investimento, né, de uma determinada empresa, tomando como base também o investimento, as decisões gerais de uma empresa para entrar nos esportes, não só no esportes, né? Bom, olha só, na economia a gente é muito receoso em falar daquilo que os nossos dados não mostram. Então, acho que, por exemplo, eu não poderia comentar o efeito do Neymar em relação ao que ele proporciona ao jogo, porque eu precisaria de algum tipo de informação para poder me basear falando sobre isso. Em relação ao que a gente teve ali, a gente pode perceber que sim, os atletas melhor qualificados, vamos dizer, os atletas de top 20 no ranking, eles tinham um impacto significativo na audiência. Então, se a gente fala de investimento, que foi o princípio da sua pergunta, a maneira com que as empresas, no caso os patrocinadores, que foi o ponto que você perguntou, eles devem olhar para esse tipo de resultado empírico é entender quais são as fases dos torneios onde a audiência vai estar mais alta, não necessariamente que seja final ou semifinal, mas talvez na presença de um jogador ou outro, na presença de uma equipe ou outra, na presença de um tipo de mapa ou um tipo de característica, dependendo do jogo. A gente não fala só de CSGO, a gente fala de outros. A gente teria que olhar mais ou menos quais são esses determinantes que fazem com que ele possa esperar que haja uma audiência mais alta do que a média, então ele poderia fazer um investimento que poderia trazer o maior retorno. Eu acho que eu não tenho nenhum tipo de informação de investimento, de retorno de investimento no esporte, e desconheço esse tipo de dado na internet, que eu acho que ele é bem interno a cada uma das empresas. E se uma empresa na publicidade normal já não fala, ele coloca isso na Globo a essa hora, naquele jogo, enquanto ele retorna, no esporte a gente tem ainda mais dificuldade de ter acesso a essas informações. Mas eu acho que um patrocinador deve olhar esse tipo de estudo de demanda, ou uma equipe, ou um atleta, entendendo mais ou menos qual seria a potencial demanda de acordo com determinadas características, e aí sim ele poderia negociar com patrocinadores ou outras empresas ao redor na função de monetarizar aquela atividade. Entendi. Não, bem interessante, porque nesse formato as empresas fora do e-games também levam em consideração isso, né, para poder investir. Então, a fase, o campeonato, os fatores externos ao investimento em si, né? Todos esses fatores, né? Exatamente. Em qualquer esporte profissional, eles têm esses fatores em consideração, porque se eles estão colocando uma quantidade significativa de dinheiro
Eles já esperam esse retorno, seja ele intangível, que seja de percepção da marca, ou que seja alguma coisa em médio ou longo prazo, que seria o consumo de algo que eles têm ao longo do tempo. Aí é uma estratégia individual de cada uma das empresas. Mas sim, dificilmente a gente vai ver alguém simplesmente colocando dinheiro por colocar. Isso passa a ser Desde doação. o engajamento da marca em rede social até retorno financeiro e parcerias, enfim, qualquer outra coisa que seja que atenda ao objetivo dela, né? Exatamente. Não, tranquilo. A Vitória levantou a mão, como a nossa última apresentação, a Vitória pode abrir o microfone para perguntar, e aí a gente encerra depois da apresentação da Vitória. Tá. Da pergunta da Vitória. Eu gostaria de saber, eu tenho os dados, né, mais ou menos, deixa eu baixar a mão, os dados, né, de questão de valores e tudo mais, e olhando essa demanda que você disse, eu não posso falar os dados, óbvio, mas você acredita, olhando essa perspectiva, essas demandas, né, de mapa, de profissional ali, você acha que ainda vale a pena no eSports investir patrocinador no atleta ao invés da marca em si no jogo? Porque eu, parando para analisar os dados que eu tenho e as questões que eu vejo que o eSports, diferentemente dos jogos, das modalidades tradicionais, que investem o patrocínio no jogador, no atleta, o eSports não tem essa característica, até porque não é rentoso pela quantidade de packs, de atualizações que existem, que fazem esse jogador ser mais as construções desse jogador ser mais volátil, né? Esse jogador pode jogar bem num determinado local e numa determinada área, no outra área, talvez no outro jogo, com um pack diferente, muda a jogabilidade, ele já não joga tão legal. E eu vejo, assim, com os dados que eu tenho, os patrocinadores, eles não focam tanto nessa questão do jogador. Eu queria saber, na tua vertente, o que você achou sobre isso? Bom, obrigado pela pergunta, Vitória, muito boa. Bom, você quem respondeu, eu não tenho esses dados. A gente não tem, pelo menos nesse trabalho que meu aluno desenvolveu, a gente não tem nada em relação ao investimento. Então, eu não seria supor apenas dizer que é melhor ou é pior, porque a única coisa que a gente se limitou a fazer foi tentar entender quais fatores aumentavam a demanda da audiência streaming. Apenas isso. E ali a gente pode ver que a audiência oscilava em função de cada uma dessas variáveis que a gente testou no nosso modelo. A questão de investimento, então, se eu fosse falar de uma questão, de uma opinião, então foge um pouco dos dados, eu acho que o esporte é uma indústria muito nova. E como qualquer indústria muito nova, ela vai passar por inúmeras fases. Então, se eu falo agora que é bom ou é ruim investir em um atleta, é muito difícil saber o que vai ser daqui a 5 ou 10 anos. Fazer essa prospecção é muito complicado. Pelo menos eu não tenho essa capacidade de forecast, que talvez algumas pessoas tenham. O que eu vejo existem algumas ativações com atletas específicos de esporte, isso depende da disciplina esportiva, que são muito bem sucedidas. Existem alguns jogadores, e não necessariamente os melhores. Existem atletas que eles estão famosos no Twitch, por exemplo, pelo tipo de comentário, pelas coisas que ele faz paralelamente, pelas retransmissões que eles fazem, não necessariamente aqueles que eles estão jogando. Então, eu acho que existe naturalmente, pela questão de ser um esporte, um componente de como é que eu posso dizer, de veneração. Existe o fã que venera o atleta ou aquela celebridade e as empresas podem usar. Qual é a magnitude disso? Como eu não tenho nenhuma informação, eu não posso falar. Você disse que isso, no caso dos dados que você tem, hoje ainda é muito frágil. Então, eu fico com o que você tem em mão. Talvez um jogador que jogue muitos jogos, né, seria mais interessante, jogue diversos jogos, né? Talvez seria interessante investir nele, né? Numa questão de divulgação da pessoa comparecendo em vários jogos, né? A capacidade dele trazer diversas pessoas.
né? Mas a pessoa, talvez a empresa queira investir numa questão de demanda, no aumento de demanda, investir num jogador específico que joga um jogo em si, investir no jogo, né? Talvez seria mais interessante, né? Investir no jogo, né? Naquele esporte, não determinada pessoa, né? E depende da demanda das empresas, né? Aquilo que a gente comentou sobre o objetivo da empresa, né? Se ela quer alcançar um público, né, mais amplo, né? Jogadores de FPS, né? Que são jogos de tiro, por exemplo, ou se ela quer alcançar o jogo hoje que tem a maior demanda, a maior audiência, né? Ou Counter-Strike, ou sei lá, ou Fortnite, enfim, qual o jogo que tem maior audiência? Esse aqui, então a gente vai investir nele. Quem são os jogadores que jogam nele? Esse. Então, a gente vai investir nesses jogadores, né? Talvez se ele futuramente migrar para um outro jogo, a empresa continue investindo naquele jogo, só que em um outro jogador, né? Então, acho que vai depender, né, da demanda, né, da demanda, vamos dizer, também mercadológica, né? Da influência de um determinado jogo. Então, um jogo cresce, um jogo cai também, né, de audiência. Né? Novos jogos são lançados, enfim. Então, a gente vê esse mundo do esportes é muito mutável, é muito volátil, né? Então, é isso. Né? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? O Ives levantou a mão. Ives, se quiser fazer alguma consideração. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, Tadeu, tudo bem? Também não sou do esportes, mas enquanto falava eu ia pensando, e a pergunta é relativamente simples. Eu não sei se apareceu aí na sua metodologia, realmente não consegui acompanhar, mas se de alguma forma o país de onde a pessoa assistia ao jogo, se isso de alguma forma foi analisado, ou se isso faz sentido para estudos futuros. É claro que de uma forma objetiva a gente consegue entender em algum tipo de relatório, enfim, onde é mais consumido, em que países pode ser mais consumido o esporte, pelo menos de audiência, no caso. Mas se nesse estudo em específico, para estudos futuros, faria sentido também olhar o país, ou a região, ou o continente, para talvez entender de que forma isso pode ser entendido como um local a ser explorado, ou um país a ser divulgado, uma região a ser divulgada de uma forma diferente. Queria saber a tua opinião nesse sentido. Boa tarde, Ives, tudo bom? Obrigado pela pergunta, muito boa. Bom, a gente não tinha capacidade de medir isso, porque os dados primeiro foram coletados na internet e o dado bruto, no sentido do pico de audiência, apenas isso. Então, a gente não tinha capacidade de interpretar qual a porcentagem que vinha de cada continente ou cada país, mas sim, você está completamente certo pensando que existem padrões em determinados locais. Existem questões culturais, talvez um país prefira jogo de tiro, o outro prefira jogo de RPG, mas existem outros fatores também que pode estar relacionado com a presença dos atletas em questão. Isso sim a gente testou, porque num trabalho anterior, com um aluno de graduação, a gente tinha tentado um estudo de demanda também, e via que naquele jogo específico, a presença de atletas de determinadas regiões, de determinados países, fazia com que a demanda aumentasse. Então vamos fingir que a presença de um brasileiro fazia com que a audiência global aumentasse a audiência de um FIFA. Não é o caso, mas só apenas como exemplo. E nesse caso, por exemplo, não funcionou. A gente testou por duas maneiras, tanto a presença pela nacionalidade, quanto pela diversidade de nações jogando no mesmo time, porque no Counter-Strike isso tende a acontecer, e nenhum dos dois fatores tornaram-se significativos. Então, eu acho que sim, abre uma possibilidade de pesquisa, por exemplo, de testar a demanda de um jogo X no Brasil, que é algo que o grupo de vocês tem feito, de entender a intenção de compra, mas talvez a demanda possa vir a ser algo a ser testado. Mas a maior dificuldade é ter acesso da procedência do dado. Porque se a gente coleta no YouTube, a gente não tem a menor ideia. E talvez a única ideia que me passa pela cabeça seria analisar um player específico, onde ele retransmite através do Twitch, por exemplo, aí ele possa ter acesso da audiência dele. Então, seria um estudo de caso,
onde você tentaria analisar alguns fatores relacionados ao jogo que ele participa dentro daquele universo onde ele transita. Isso pode ser uma ideia bem interessante, inclusive. Ótimo, ótimo. Realmente era mais para ver se surgia essas ideias, né? Mas ótimo, Tadeu, obrigado. Foi esclarecedor. Obrigado você. Parabéns pela apresentação. Bom, então nós encerramos por aqui. Mais uma vez, Tadeu, muito obrigado pela apresentação, parabéns, cara. Nós encerramos essa sala com essas 4 apresentações. A apresentação da Vitória, do Ivens, né, da Beatriz e do Tadeu. A apresentação começou 2h20, né, e terminamos um pouco depois, né, 3h40, mas a sala ia até às 4, né, não tínhamos uma apresentação logo após essa aqui. Então, nós encerramos essa sala e a programação do Congresso continua normalmente, né, então todos já devem ter acesso aos horários dos demais eventos, das demais apresentações das outras salas. Quem tiver alguma dúvida, foi colocado aqui no chat, o cbge.org.br, para acessar a programação e os demais conteúdos do Congresso, tá certo? Um grande abraço a todos e um ótimo Congresso para vocês. Valeu, João. Grande abraço. Tchauzinho.